Boa noite, turma. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. É, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o professor Rafael Martins, e vou estar ajudando vocês. A gente vai trocar ideias sempre sobre as questões de redação do Enem, né? Me apresentando rapidamente, eu sou professor do município do Rio, né? Há 5 anos, professor de ensino fundamental, sou formado em pedagogia pela UERJ, tenho duas pós-graduações também pela UERJ, uma em educação online e outra em psicopedagogia. E além disso, eu também trabalho na Universidade de Castelo Branco, onde eu dou aulas nas disciplinas de pós-graduação, de psicopedagogia, educação especial, e também oriento monografias também na Universidade de Castelo Branco, lá de Realengo. E a gente está aqui para ajudar um pouquinho, né? Quem está aí com dificuldades de fazer a redação, quem vai prestar ainda aí o primeiro vestibular. E é uma honra estar aqui nesse pré-veste local e que esse vídeo possa alcançar milhares de estudantes, milhares de pessoas, para que a gente possa conseguir uma vaga aí numa boa universidade, né? Conhecimento nunca é demais. Então a gente está aqui para poder compartilhar com vocês um pouco do que é a redação do Enem, como se estrutura uma redação para o Enem, não só para o Enem, mas para outras oportunidades também de vestibulares, tá? A gente vai se ater mais à redação do Enem. O que eu posso dizer para vocês primeiramente é que a estruturação da redação do Enem, na verdade de toda a redação, ela tem, né, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Preciso introduzir, preciso desenvolver e preciso concluir. Não posso fazer só a introdução sem o desenvolvimento e ter a conclusão. Não posso ter introdução e desenvolvimento e não ter a conclusão, tá? Sendo que a redação do Enem, ela é uma redação que tem uma estrutura dissertativa argumentativa, né? Então, na estrutura de uma redação dissertativa argumentativa, ela é composta por 3 partes, né? Primeira parte, que é a tese ou ponto de vista, a segunda parte, que são os argumentos, e a terceira parte, que é a proposta de intervenção, tá? E aí, dentro disso tudo, né, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, né? Você já viu algum texto onde você não tem introdução, né? Já leu algum texto onde você não tem introdução e conclusão, apenas parágrafos, né, de desenvolvimento? E infelizmente isso acontece. Muitas redações do Enem encontra-se lá o desenvolvimento todo da redação, mas você não tem lá a introdução e você não tem uma boa conclusão. E aí, para que a gente não perca pontos valiosos, né, é importante que a gente domine a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, que é o modelo de redação cobrado no Enem. Enfim, é sobre isso que eu queria iniciar a nossa aulinha aí sobre o Enem, falando sobre essa redação argumentativa, que exige um pouco mais do estudante que ele construa e defenda o seu ponto de vista, tá? A dissertação argumentativa, ou texto dissertativo argumentativo, ele é muito cobrado, né, em todos os vestibulares, mas ele é o que vai ser usado mais aí no Enem. E como características, né, a gente vai trazer um pouco aqui as características de uma dissertação argumentativa. Ela é um tipo de texto que tem o objetivo de discutir um tema com base em exemplos, com base em explicações, ou seja, o foco principal do texto é defender um ponto de vista e é essa defesa que vai nortear toda a nossa escrita. Por isso que é bom, e aí já vai uma dica minha, né? É sempre bom a gente ler muitos livros, ter uma prateleira, né? Um livreiro sempre rico com livros, que é para você ter ali pontos de vista, de você ter ideias ali para que possam, né, fazer a neuroplasticidade no seu cérebro e você ter mais conhecimento e mais conhecimento. Então, por favor, se você não tem o costume de ler, comece a ler bons livros. Depois a gente pode trocar ideias aí, a gente falar sobre bons livros, né? Que vocês podem ler. Assistam bons filmes, documentários, séries, sabe? É muito bom e principalmente
conversar sobre isso, né? Eu gosto muito de filmes, então sempre gosto de assistir filmes e às vezes eu vou nas próprias mídias sociais e converso e construo e dou minha opinião, né? Então é muito bom a gente ter um ponto de vista. Infelizmente a gente está numa geração que não dá, não tem um ponto de vista muito bem alinhado, sabe? Dança para lá, dança para cá, não sabe muito, às vezes, se posicionar. Então, o posicionamento, no caso aí na redação, na dissertação, é super importante. Esse posicionamento a gente chama de tese. Quando eu me posiciono ali na minha escrita, é a minha tese. A tese, ela é a protagonista do nosso texto, né? Porque além dela demonstrar para o leitor, né, para o avaliador, o que está sendo defendido, ela também é responsável por guiar toda a estruturação da escrita. Então, a partir da tese é onde a gente seleciona argumentos que vão ajudar a convencer o leitor, a convencer o avaliador sobre o nosso ponto de vista, tá? E por isso, quando a gente recebe a temática da redação, a primeira ação a ser feita, a primeira coisa que a gente tem que fazer é delimitar o que a gente, né, de uma maneira geral, vai defender. E aí, para isso, uma pergunta que tem que ficar latente, né? O que eu acho ou o que eu penso sobre essa temática? Li a temática. O que eu penso, o que eu acho sobre essa temática, tá? É isso que vai nortear a nossa tese. Então você precisa se posicionar, você precisa ter uma opinião. Eu, como bom músico, eu adoro ouvir de tudo, boas músicas, mas eu gosto muito de entrar no meu carro e ligar ali numa 90.3, numa Band News, numa 92.5, numa CBN e ouvir notícias, ouvir opiniões, né? Ouvir reportagens. É muito bom. Então são dicas que eu já estou deixando aí para vocês ficarem ligados. E a partir dessa pergunta anterior que eu fiz a vocês, né? O que eu acho, o que eu penso sobre essa temática X, sobre essa temática Y, a partir dessa pergunta é que a gente vai ter a nossa, como eu já falei, né, a nossa tese central, ou a nossa tese principal, e ela será a grande responsável por delimitar o objetivo geral do nosso texto, tá? Dentro de uma dissertação argumentativa, né, que é esse tipo de redação que o Enem pede, então dentro dessa redação desse texto dissertativo argumentativo, a gente tem uma estrutura, né, que a gente pode pensar como 3 elementos centrais para a gente estruturar essa dissertação argumentativa, tá bom? O primeiro ponto é a introdução, que é a tese e o nosso ponto de vista. O segundo ponto é o desenvolvimento, que são os nossos argumentos. E o terceiro ponto é a conclusão, é a proposta de intervenção. Então, temos aí dentro da nossa estrutura de uma dissertação argumentativa, né, dentro do nosso ponto de vista, a gente tem a introdução, que é a nossa tese com o nosso ponto de vista, o desenvolvimento, que são os nossos argumentos, e a nossa conclusão, que é a nossa proposta de intervenção, né? Então a gente tem aí basicamente um esqueleto e que a gente pode desenvolver com 4 pontos, tá? Dentro de tudo isso que eu falei, com 4 pontos. Ué, Rafael, você falou 3 e agora 4? Não. Dentro do esqueleto da redação a gente pode ter um parágrafo, né? Vamos pensar assim bem rapidamente, um parágrafo de introdução, que é o objetivo do texto, o que eu acho sobre o tema. Um parágrafo, na verdade, 2 parágrafos, né, de desenvolvimento. Então, ponto 1, parágrafo de introdução, ponto 2 e ponto 3, parágrafo de desenvolvimento, que são os objetivos dos parágrafos de desenvolvimento, que são por que eu acho isso? Aí eu posso dar uma ideia 1 e por que eu acho isso uma ideia 2, tá? E aí eu alimentar bastante essa ideia de tudo que eu entendo, defendendo o meu ponto de vista, o meu argumento. E no final, no ponto 4, um parágrafo de conclusão. Esse parágrafo de conclusão, ele retoma os objetivos do texto e aí ele fecha, né, esse texto dissertativo argumentativo, tá? Dentro desse brainstorm de tudo que eu falei, a gente vai caminhar aos poucos nas nossas aulas, falando, né, sobre cada parte, sobre a introdução, sobre o desenvolvimento, sobre a conclusão.
E hoje a gente vai iniciar aí falando um pouco sobre a introdução da redação, né? A introdução da redação não é sem razão que o primeiro parágrafo da estrutura de uma redação é chamado de introdução, pois é nessa parte do texto que você vai expor, vai apresentar as principais questões a serem abordadas no restante do texto. Então a sua introdução ela tem que estar objetiva, ela tem que estar limpa, ela tem que estar leve. No primeiro parágrafo, o leitor, né, o seu avaliador, ele vai ter uma dimensão geral do assunto e vai entender as razões pelas quais a discussão do problema é relevante. Então a introdução de um livro, a introdução de um filme, ela chama muita atenção, né? Ela é como se fosse o trailer, ela é que vai te chamar ali para dentro do texto. Por isso que é muito legal quando você começa a ler um livro, você, caraca, essa introdução tá boa. E quando você já pega, quando você vê, você já tá indo embora. Por quê? A introdução do livro, ela te arrasta para dentro do livro. A introdução do filme, ela te arrasta para dentro do filme, tá? E é nessa hora que você deve envolver o leitor, o seu avaliador e ser bastante criativo, instigar ele a continuar a leitura. Assim, uma boa forma de fazer isso é relacionar o tema a aspectos pessoais, aspectos sociais. Então, por isso que a gente tem que estar muito antenado, lendo muito, né? Antenado nas discussões que estão acontecendo, mostra essa questão, mostra de que forma essa questão pode afetar a vida do seu leitor, do seu avaliador, ou como ele está relacionado a ela, tá? Então traga sensibilidade, traga emoção ali na sua introdução, tá? É dessa forma que a gente deve iniciar aí a nossa introdução da redação do Enem ou, enfim, de outros vestibulares. Para que a gente consiga fazer isso, né, a gente pode dividir a introdução em 3 partes, tá? Então, tem a introdução, dei esse brainstorming para vocês, essa tempestade, e a gente pode trabalhar ela em 3 partes. A primeira parte é a contextualização, a segunda parte o tema e a terceira parte a tese. Repetindo, eu posso, dentro da introdução, dividir ainda ela em 3 pontos. Contextualizar, tematizar, né? Contextualização, tema e a tese em si. Vamos lá, Rafael, vamos então destrinchar isso um pouquinho? Vamos lá. Contextualização, então, primeiro, né? A contextualização ou o assunto é algo mais abrangente do que o tema, mas que também está conectado aí, tá? Por exemplo, o tema da redação de 2018, quem se lembra, foi a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Aí, nesse caso, o contexto poderia ser sobre meios de comunicação, sobre redes sociais, internet em geral, entre outras possibilidades. Então, quando você pega o tema central, aí você começa a pensar em palavras-chave, tá? Isso é muito importante. Então, como eu dei um exemplo, em 2018 foi falado sobre a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Opa, o que eu posso pensar? Comunicação, uma palavrinha aqui. Redes sociais, outra palavrinha aqui. Internet, em geral, privacidade. E outras possibilidades. E ali eu vou destrinchando, vou contextualizando a minha introdução, a minha redação. Além disso, o contexto, né, a contextualização é um bom lugar para você citar algum repertório sociocultural, como um livro, um filme, uma música, um dado histórico ou estatístico. Então, é ali que você começa a trazer a surpresa, a novidade. Então, fale de um filme, fale de uma reportagem, fale de um livro, fale de uma música, né? Cite, aquilo ali vai envolver um pouco ali o seu leitor, o seu avaliador. A segunda parte da introdução, né? A gente falou primeiro aí da contextualização, a segunda parte seria o tema. O que é o tema, Rafa? Depois de fazer essa contextualização, você deve demonstrar como o contexto está ligado ao tema. E aí a gente tem que tentar não copiar o tema de uma forma literal. Em vez disso, a gente tentar escrever com as nossas palavras. E aí é onde você vai se colocar, vai se posicionar. E aí é tão importante a gente ler os livros para a gente tomar cuidado na questão da gramática, no uso das palavras. Ou colocar a palavra que você acha que é um sentido e é completamente outro, tá? Mas não esqueça de que todos os elementos do tema precisam estar presentes. Utilizando, né, como exemplo anterior que eu falei, você deve lembrar de mencionar, por exemplo, né, a questão da manipulação, o controle de dados e a internet. Não pode se perder,
né? Tem ali que segurar o seu tema sem se perder. E terceiro e último, a tese, dentro da introdução, então, contextualizar a temática e a tese. Em seguida, então, você não pode esquecer de escrever a sua tese, né? A tese, ou o objetivo do texto, é aquilo que você pretende defender ao longo da sua redação. É uma das partes mais importantes da redação. Tese, uma das partes mais importantes da sua redação. E aí, a fim de definir qual será a sua tese, você pode perguntar para você mesmo o que eu acho sobre o tema. O que eu acho sobre esse tema, por exemplo, da manipulação da internet? O que eu acho sobre esse tema sobre a vacinação? O que eu acho sobre esse tema sobre educação especial? O que eu acho? Você se posiciona e você escreve, você escreve, você escreve, tá? E aí, partindo da sua resposta, você vai conseguir formular o objetivo do seu texto, ou seja, você vai conseguir formular a sua tese. Não é nada fácil, né? Tô dando essas primeiras dicas para vocês, não é nada fácil, mas a minha primeira orientação para a gente fechar essa nossa primeira aulinha aí é que você comece a ler livros. Se um livro é muito cansativo para você, comece a ler alguns artigos acadêmicos sobre, né? Isso faz muito bem, isso começa a preparar melhor o seu repertório de palavras, de pensamentos. É bom ouvir boas músicas, mas ouça também reportagens, leia bons livros, tá bom? E aí, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. A gente soube aí, vocês entenderam um pouco como é que funciona a redação do Enem. É uma redação dissertação, argumentação, dissertativa argumentativa, tá? E a gente falou um pouco aí sobre a introdução de redação, beleza? Foi muito bom estar com vocês. A gente se vê mais tarde lá no Google, sala de aula, onde a gente tem lá uma salinha, e eu vou trazer algumas propostas também para vocês começarem a trabalhar, começarem a escrever melhor. Não é nada fácil, mas não é impossível, tá bom? Agradeço aí a vocês, a gente se vê já já lá nas outras redes, e precisando do contato, eu deixo aí embaixo do vídeo o meu contato. Posso falar também agora, o meu e-mail é rafaelwerge@yahoo.com.br e o meu WhatsApp é 21 99277 5757, tá bom? A gente vai se falando, galera. Um abraço. Tchau, tchau.